as bases da relação do Senhor com o seu povo. E eu queria que desde já você pudesse observar que eu não estou falando aqui nesse título, dessa mensagem, das bases da relação do povo com Deus. Eu estou falando das bases da relação do Senhor com o seu povo. Eu estou falando aqui de uma relação que nasce em Deus, que parte de Deus, que se inicia nele e que ele, digamos assim, dita as regras, estabelece os parâmetros para essa relação. E quando a gente lembra quem Deus é, eu acho que todos nós aqui, se eu perguntasse aqui qual é o conceito que você tem a respeito de Deus, talvez a grande maioria, se não todos, obrigado, Edgar, se não todos, responderiam que Deus é amor. E de verdade, a Bíblia apresenta Deus como sendo um Deus de amor. A palavra de Deus o apresenta como sendo um ser que, embora dotado de inúmeros atributos, de inúmeras qualidades, de inúmeras perfeições que, por assim dizer, formam o ser de Deus, que estão presentes no ser de Deus, talvez a principal dessas características realmente seja o amor. O evangelista João vai dizer na sua epístola, melhor dizendo, que Deus é amor. Tanto é que o João ficou conhecido como sendo o apóstolo do amor, porque parece que ele teve uma percepção intensa, maravilhosa desse atributo de Deus, desse atributo, por assim dizer, da Trindade, do Deus Santo e do Deus que é amor. E sendo um Deus de amor, esse Deus necessariamente ele se torna um Deus relacional, porque como que a gente pode conceber a ideia de um Deus que é amor fora de relacionamentos? Como falar de um Deus que é totalmente amor sem concebermos a ideia de um Deus que se relaciona com pessoas? De um Deus que se dá a conhecer, que faz-se conhecido, que vem ao nosso encontro, que se revela, que fala e que insiste com as nossas vidas, para que nós estejamos juntos dele. E é interessante porque isso tudo que eu estou lhes dizendo significa que é da vontade de Deus e ele nos fez para que nós fôssemos dele, ou para que sejamos dele, para que vivamos para ele e para que nós estabeleçamos uma relação de dependência, de entrega e de afeto a esse Deus. Então hoje eu quero falar dessas bases da relação do Senhor conosco, e eu quero inicialmente ler com vocês dois textos. Um que se encontra no Antigo Testamento primeiramente, e depois nós vamos nos encontrar com um texto do Novo Testamento, embora nós venhamos aqui nessa noite a também nos encontrarmos com outros textos que nos ajudarão a entendermos um pouco dessas bases, dessa relação de Deus com o seu povo. E primeiramente quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio. Não está indo. Vivi, tira e põe por gentileza aí. Oi? Ah, tá. Obrigado. Deixa eu voltar aqui então. Abra a sua Bíblia então, Deuteronômio capítulo 6. Eu quero que você acompanhe comigo dos versos 4 a 14. Temos aqui na projeção. Se você preferir ler na sua Bíblia, eu vou esperar um pouquinho para que você ache, tá bom? Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 14. Então, o texto de Deuteronômio assim nos diz nessa noite: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terras com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueça o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Deuteronômio capítulo 6, versos de 4 a 14. Para que ficasse claro, para que fique claro nessa noite que os parâmetros da relação do Senhor conosco não se encontram apenas no Antigo Testamento, para que alguém possa chegar a dizer que isso talvez seja algo que está lá no Antigo Testamento e por isso não deve ser observado. Talvez por isso o Senhor Jesus, ele reproduziu quase que exatamente o que o Senhor disse ao seu povo em Deuteronômio 6, capítulo 4 a 14, e nós encontramos isso no texto de Mateus capítulo 22, de 34 a 40. Abra comigo, Mateus capítulo 22, de 34 a 40. Para que fique claro nessa noite aqui, que a relação, se por um lado a relação do povo no Antigo Testamento foi com Yahvé, o Deus soberano, que da mesma forma Jesus nos seus dias reforçou a mesma necessidade dessa relação nossa com o Senhor. Olha só o que Mateus 22, de 34 a 40 vai nos dizer. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus, se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar? Senhor, auxilia-nos nessa noite na tua palavra. Eu preciso desesperadamente de ti, como quem vai aqui ministrar essa palavra. Auxilia-me nessa noite, ajuda-me, Senhor, que o teu Espírito seja o único a falar e que eu possa ser apenas um instrumento teu para trazer as verdades espirituais e eternas para o teu povo nessa noite. Quanto aos meus irmãos, assim como eu também, Deus, que nosso coração nessa noite seja como um solo fértil, pronto, apto a receber a tua semente, a semente da tua palavra, Deus.
E que essa noite, Deus, seja uma noite de encontro contigo, de transformação de vida, de conversão do nosso coração, e que saiamos daqui, Deus, sabedores ainda mais do teu desejo, do teu projeto, de termos um relacionamento íntimo contigo, Senhor. E muito mais do que sabedores, saímos daqui ansiosos, desejosos de termos o Senhor todos os dias, nessa relação de afeto, de amor, de serviço que devemos ter contigo. Em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Queridos, quando eu olho para esses dois textos, Deuteronômio e Mateus, os textos que nós lemos aqui nessa noite, para mim fica claro que é Deus quem dá as regras, por assim dizer, dessa relação. É Deus quem distribui as cartas, é Deus quem estabelece os parâmetros, é o Senhor quem nos chama para uma relação íntima, próxima dEle. Para mim fica muito claro, ao ler esses textos que já lemos aqui, que Deus é um ser de amor, ao mesmo tempo necessariamente um ser relacional, mas que Ele não só deseja, Ele não só pede, Ele não só orienta ou nos orienta que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, mas Deus manda, Deus determina que assim o seja. Deus decide, inclusive, a forma como este relacionamento deve se dar, como este relacionamento deve acontecer. E quando eu olho para esses dois textos, algumas coisas me chamam muita atenção. E eu queria desde já começar a marcar, por assim dizer, frisar algumas passagens, algumas palavras extremamente importantes nos textos que nós lemos aqui nessa noite. E eu queria começar com Deuteronômio capítulo 6, verso 4, texto que nós lemos, quando o texto começa dizendo assim: ouça, ó Israel. Eu não sei se você sabe, mas essa expressão, ouça, ó Israel, é conhecida entre o povo do povo de Israel como Shema. Esse Shema é esse convite a ouvirmos a palavra de Deus. É esse convite para que observemos os mandamentos de Deus. Mas aqui tem algo muito importante em jogo. O que Deus deseja não é que apenas nós ouçamos a sua palavra. Ouvir aqui nesse convite, nessa ordem de Deus, nesse Shema de Deus, muito mais do que apenas ouvir com os ouvidos, muito mais do que colocar um dos nossos órgãos sensoriais em ação, que é o nosso ouvido, que vai captar o som da voz de Deus, por assim dizer. O desejo de Deus é que todo aquele que ouve a sua palavra engravide dela. Todo aquele que ouve a sua palavra precisa fazer dessa palavra um absoluto para a sua vida. Precisa fazer dessa palavra algo absoluto, como eu já lhes disse, mas que não pode ficar apenas no âmbito teórico. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem muito crente que é um excelente teórico. Sabe o que isso significa? Ele conhece a Bíblia, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado à luz de Deus, das Escrituras Sagradas, mas ele não consegue colocar em prática o que Deus manda. Então, é por isso que o desejo de Deus não é que nós apenas ouçamos a sua palavra e apenas venhamos a conhecer essa palavra, mas a ideia aqui é justamente que nós venhamos a engravidar dessa palavra, venhamos a tomar essa palavra como sendo um absoluto da nossa vida e a coloquemos em prática. Dos versos 6 ao verso 9 de Deuteronômio, ainda capítulo 6, não, deixa eu botar aqui.
a gente não tem aqui na projeção, mas o texto vai dizer assim, que todas essas palavras, estou no verso 6 do capítulo 6, tá bom, de Deuteronômio, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, conserve sobre elas, ou melhor, converse, sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É interessante porque quando a gente observa a religiosidade judaica, o culto judaico, a mística judaica, olhamos para o Antigo Testamento e mesmo para o judaísmo nos tempos de Jesus, nos tempos do Messias, é interessante porque o judeu sempre teve uma preocupação em cumprir literalmente o que a palavra determina. É interessante porque os fariseus, que são muito criticados por Jesus e por nós, quando lemos os textos, dos fariseus que sempre perseguiram o Senhor e o colocaram à prova, mas uma coisa é interessante nos fariseus: eles buscavam conhecer a palavra e eles buscavam colocar em prática essa palavra. As motivações são questionáveis, mas o fato é que eles levavam muito a sério as escrituras sagradas. E é interessante porque dentro dessa mística judaica, dentro desse culto judaico, dentro dessa tentativa de cumprir o ritual que Deus, por assim, determina, é interessante que dois elementos aparecem e são muito importantes dentro dessa mística judaica. O primeiro deles é algo que nós chamamos de tefilim. Tefilim está no texto que nós lemos essa noite. O texto fala assim: olha, amarre essas palavras no seu braço, ponha na sua testa. Esse tefilim eram duas caixinhas de couro, com uma fita de couro também de animal, que o judeu, no seu momento cultico, nas suas orações, ele deveria amarrar essa caixa no braço e deveria colocá-la na sua testa, e dentro dessas caixinhas havia 4 passagens da Torá. A ideia era a seguinte: quando o judeu, com esse aparato, digamos assim, com esse simbolismo, digamos assim, ele entrava na presença de Deus em suas orações, é como se ele abrisse mão de tudo que tivesse fora da presença de Deus, é como se ele abrisse mão do mundo, abrisse mão do que estivesse lá fora, e ele pudesse estar inteiro na presença de Deus e em contato direto com a sua palavra. Mas, associando-se a esse tefilim, tem algo também que nós conhecemos como, que se chama tzitzit. E esse tzitzit é interessante porque dentro desse culto judaico, desse simbolismo judaico também, eram franjas que eram costuradas, 4 franjas, por assim dizer, que eram costuradas numa espécie de avental, não é a melhor expressão, como se fosse como é que a gente pode chamar uma blusa interna, uma camisa interna, mas é interno, ficava por baixo da túnica, e dessa roupa que ficava sob a túnica, ficava essas franjas, esse tzitzit. E a ideia era a seguinte: a palavra tzitzit para o judeu, você sabe que o judeu tem uma relação muito íntima com os números, Quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, 70 dias, 40 anos, a numerologia, por assim dizer, judaica é muito intensa. E quando nós olhamos para a palavra tzitzit, essa palavra tem, simbolicamente, ela carrega o número 600. A soma das suas letras dentro da numerologia
numerologia judaica soma 600, o número 600. E é interessante porque há também 5 laços e 8 fios que somam 13. 600, que é o somatório das letras da palavra tzitzit, mais o 13, você é bom de matemática, dá quanto? 613, o número de preceitos positivos e negativos da lei judaica. Sabe qual era a ideia do tzitzit? Quando você colocava essa roupa com essas franjas que simbolizavam a palavra de Deus, a lei de Deus, é que você colocava essa roupa colada ao seu corpo para que você jamais se apartasse da palavra de Deus. Queridos, eu sei que os dias são outros. Eu sei que a gente não precisa mais usar o tefilim, a gente não precisa mais usar o tzitzit, mas uma coisa fantástica que fica aqui nesse texto é a vontade de Deus de que a sua palavra não se aparte da nossa vida. Irmãos, o quão amados, ou melhor, o quão amantes nós temos sido das Escrituras Sagradas. O quanto essa palavra está agarrada à nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa conduta. Quantos de nós, antes de tomarmos algumas atitudes, de fazermos algumas coisas, nós paramos para observar o que diz a palavra de Deus? Quantos de nós leva a sério uma palavra como essa nessa noite? Uma exortação bíblica que nós ouvimos, um texto que nós lemos. O quão importante a palavra de Deus tem sido para a nossa vida. É por isso que o texto vai dizer: ouça, ó Israel, ouça, ó povo de Deus, atente para as minhas palavras, porque as palavras de Deus são vida, as palavras de Deus são um norte para a nossa vida. Então, queridos, primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é o fato de que o Senhor fala para o seu povo: ouça, ó Israel. É o Shema de Deus, é um convite, é uma exortação para que nós não nos esqueçamos jamais, em nenhum momento da nossa vida, da palavra de Deus. Uma outra coisa que me chama a atenção nos textos que nós lemos, também se encontra no verso 4, é quando o texto diz assim, o mesmo texto que nós lemos, de certa forma: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Estamos no verso 4 do capítulo 6. Meus irmãos, o que fica evidenciado aqui para mim, na fé cristã, que tem por base a fé judaica, é que não há outro Deus senão o Senhor. A Bíblia nos dá conta de saber, nos informa que a fé cristã, ela é uma fé monoteísta. Ela crê na existência de um único Deus. Você fala comigo: mas pastor, eu só creio num Deus. De que você está falando? Eu só creio num Senhor, eu creio somente no Criador, eu não tenho outros deuses. Aí, queridos, eu falo para você: amém, meu irmão, que bom que você só crê no único Deus. Mas a pergunta que você tem que fazer para você é: será que o fato de nós não adorarmos a outros deuses, não nos prostrarmos diante de imagens, não estabelecermos outros deuses para a nossa vida, será que realmente isso significa que nós não temos cometido idolatria na nossa vida? Sabe por quê, meus irmãos? Nós, seres humanos, temos uma capacidade muito grande de colocarmos a nossa confiança em coisas, em situações que não o Senhor. Pare para pensar comigo. Quantas vezes a gente se desesperou porque o dinheiro acabou? Quantas vezes nós ficamos incomodados porque aquilo que nós atribuíamos como sendo segurança para a nossa vida se foi? Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas, acreditamos que alguém nos faria algo que prometeu? Quantas vezes, irmãos, nós que somos pais, não colocamos nos nossos filhos por assim dizer, a fonte da nossa felicidade?
da nossa satisfação. Quantas vezes nós não tratamos nossos filhos como sendo deuses? Ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que a palavra de Deus diz para você e para mim nessa noite é que um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pode ter outro objeto de segurança, outro objeto de plenitude que não o Senhor. O Deus, o Senhor é o único Senhor. É interessante porque quando a gente vai pro Antigo Testamento, essa figura de Senhor era ocupada por Yahvé, o Deus do nome impronunciável, o Deus que estabelecia uma cisão, uma separação entre o Deus Santo e o povo pecador. Era assim, por assim dizer, que Deus se manifestava no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, esse Deus se apresenta como sendo o Abba, o paizinho de Jesus, o paizinho próximo, o paizinho querido. Mas o fato é, embora ele tenha se manifestado como sendo Yahvé no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele tenha se manifestado como o Abba, o Deus próximo, relacional, isso não significa que Deus seja mais de um, mas ele é o único Senhor. Vamos avançar um pouquinho? Interessante porque o próprio texto de Mateus 25, 22, 35 e 36 fala o seguinte: um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, ame o único Deus. Para frisar aqui, para reforçar o fato de que eu, você, nós que tememos a Deus, não podemos fazer ou ter na nossa adoração, na nossa dependência, outros deuses que não o Senhor. Mas vamos avançar ainda um pouco aqui. Romanos capítulo 10, 9 vai dizer o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que me chama a atenção nessas passagens, irmãos, é que, se por um lado, esse início do verso 4 do capítulo 6 apresenta o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como sendo o único Senhor, ao mesmo tempo, esse texto que nós lemos apresenta-o como sendo Senhor. E eu estou aqui fazendo questão de frisar esse ponto por uma razão muito simples. Embora Deus seja um Deus de amor, um Deus relacional, um Deus que nos ama com amor incondicional, Ele não abre mão de ter uma relação conosco na base do Senhor e seus servos. E eu queria ler de novo esses dois textos, Mateus 22, 35 e 36, que fala assim: um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor. É interessante porque, embora Deus seja um Deus próximo, como eu já lhes falei aqui, parece que muitas vezes nós perdemos a capacidade de vê-lo como tal. Nós banalizamos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Nós negligenciamos o fato de sermos servos, porque se Ele é Senhor, nós somos servos. Simplesmente nós nos esquecemos que se Ele é Senhor e nós somos servos, necessariamente precisamos nos submeter aos seus mandamentos, às suas ordens e aos seus comandos. É por isso que em Romanos 10, 9, eu li esse texto, quero repetir: se você confessar com a sua boca que Jesus é o quê? Senhor.
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, não existe salvação fora do senhorio de Jesus na nossa vida. Aqueles que se dizem cristãos precisam estar debaixo do senhorio de Jesus, da autoridade de Jesus, das ordens dele, sob pena de vivermos uma grande contradição na nossa vida. Eu vou dizer para vocês, quantos não vivem essa contradição? Quantos se dizem cristãos, dizem que amam o Senhor, dizem que servem ao Senhor, mas não se submetem aos seus mandamentos? Quero avançar com vocês. 1 Coríntios capítulo 8, versos 5 e 6, o texto vai dizer assim. Interessante porque, deixa eu voltar aqui, vou passar aqui, não. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Agora sim, olha interessante o que esse texto vai dizer. Porque se por um lado Ele é o nosso, Ele é Senhor, se por um lado Ele, como o próprio texto que nós lemos aqui nessa noite, o texto o apresenta como sendo o único. É interessante porque esse mesmo texto, e na sequência, vai nos dar conta aqui de saber que esse Deus também, Ele se manifesta, Ele se apresenta para nós, nos mandando ter uma relação de amor com Ele. E é muito importante que nós entendamos isso, porque Deus manda, preste atenção nisso. É interessante, né? Porque nas relações humanas, não dá para a gente falar numa relação de amor onde esse amor é imposto. Onde eu fale para a Cristiane assim: Cristiane, você tem que me amar, me ame, e eu a obrigue a me amar. Ela vai dizer o seguinte: pô, que negócio é esse? Amor não é assim. Amor não se manifesta assim, não acontece assim. Mas na relação com Deus, é interessante porque, como o Senhor que Ele é, e sabedor de que o nosso coração se perde muitas vezes dele, Ele sabe que nós precisamos desse imperativo, dessa ordem para amá-lo, porque até para amá-lo nós precisamos do Senhor. Até para amá-lo. Eu acho bonito, queridos, nesse texto. Deixa eu ler aqui primeiro para vocês os versos 4 a 6, que nós já lemos, apenas para voltar aqui. Ouçam, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, olha que coisa bonita. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E mais uma vez o texto que nós já lemos também no Mateus 22, 37 e 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor. Irmãos, não nos iludamos. Ou nós entendemos que amar a Deus é um imperativo, e que você precisa buscar isso com todas as suas forças, ou nós vamos ficar esperando um amor espontâneo aparecer no nosso coração e ele nunca aparecerá. Amor a Deus, é interessante e até duro dizer isso, porque embora Deus seja a fonte de vida e a gente saiba disso, embora Deus seja um Deus de milagre e a gente saiba disso, embora Deus seja um Deus bom e nós sabemos disso, tem feito grandes coisas por nós, é impressionante a capacidade que nós temos de amarmos mais a nós mesmos do que a Deus. A capacidade que nós temos de priorizarmos mais a nós mesmos do que o Senhor. E aí, queridos, é impressionante isso, porque a palavra de Deus, ela nos informa justamente que Deus é um ser de amor, e que por saber da nossa incapacidade de amá-lo espontaneamente, de irmos ao seu encontro espontaneamente, esse Deus não cessa no sentido de continuar vindo ao nosso encontro.
que essa relação continue se estabelecendo. Interessante porque não adianta, queridos, como o Senhor da nossa vida, eu quero frisar isso aqui, Ele vai continuar exigindo que nós o amemos com toda a força do nosso ser. Quando eu olho para o meu amor por Deus, eu percebo que o meu amor por Deus é pífio, é pequeno. Como que eu percebo em mim, quando entro num processo de autoanálise, de autorreflexão, como que eu percebo em mim um narcisismo, um amor por mim mesmo, que se reflete nas minhas buscas, que se reflete nos anseios do meu coração, que se reflete no meu tempo. Olha para o seu tempo, com a sua vida, como está configurada. O que você tem valorizado? Onde você tem alocado o seu tempo? Em que você tem colocado o seu tempo, a sua energia? O que você busca para a sua vida? O que nós buscamos para a nossa vida? Para aquilo que nós damos tempo? É isso que comprova onde nosso coração está. Eu falo de mim, meus irmãos, cada um aqui que faça a sua autoanálise nessa noite, mas quando eu olho para a minha vida e olho para as minhas buscas, olho para os anseios da minha alma, como que eu percebo que o meu narcisismo, como que eu percebo um desejo de autossatisfação que está muito distante de uma relação de amor a Deus. Eu quero trazer mais uma verdade que eu encontro nesse texto, que está aqui, no verso 10, dos versos 10 ao 12. Olha só o que a palavra de Deus vai trazer para a gente. De Deuteronômio, capítulo 6. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Esse texto corroborando o que eu acabei de dizer. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, presta atenção nisso. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor, que foi o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. O Senhor está falando para o seu povo assim: olha, eu tirei vocês de uma terra da escravidão, que era o Egito, vocês eram escravos lá, e eu estou enviando vocês para um lugar maravilhoso. Lá vocês vão encontrar casas que vocês não construíram, cisternas que vocês não cavaram, vinhas que vocês não plantaram. Vocês vão chegar lá e vão encontrar tudo pronto. Sabe por quê? Porque sou eu que estou dando para vocês. Aí olha só o que a palavra vai nos dizer. Agora, quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, preste atenção, tenham cuidado. Sabe o que Deus está falando aqui? Sabe aqui que nós somos exortados também nessa noite? Nós somos exortados a não nos desviarmos de Deus quando tudo estiver muito perfeito na nossa vida. Irmãos, olhem para mim aqui. A tendência humana é esta: afastar-se do Senhor. A tendência humana é autorrealização, busca por prazer, tentar encontrar plenitude fora de Deus. Isso a história humana mostra, a minha história de vida mostra, e possivelmente a sua história de vida também mostra. A tendência humana é essa. O nosso narcisismo, o amor excessivo que nós temos por nós mesmos, faz com que nós busquemos em primeiro lugar aquilo que nos dê prazer, aquilo que nos torne satisfeitos, a autorrealização fora de Deus. Lembro do Éden, Adão, quando Adão faz uma escolha
por se afastar de Deus, pela autonomia. Eu sempre brinco aqui, falo como se Adão virasse para Deus e falasse assim: Deus, valeu, hein? Você me fez, ó, bonitão, estou aqui, agora fui. Carreira solo, não preciso do Senhor, o Senhor me fez, está bom demais, agora eu vou por conta própria. A maior tragédia humana está no fato de de você, da humanidade tentar caminhar por conta própria. E sabe, em última análise, o que acontece? A gente busca tudo pra gente e esquece de Deus e de que nós fomos chamados para sermos servos de Deus. Interessante, né? Porque apesar de ser quem é, de fazer o que faz por nós, ainda assim, frequentemente, nós olhamos para os nossos próprios interesses, para o nosso eu em primeiro lugar. Olha que interessante, o profeta Ageu, estou quase caminhando para a conclusão nessa noite, o profeta Ageu vai trazer para nós nessa noite no seu livro, Palavra de Deus. Por isso, estou no profeta Ageu, Antigo Testamento, tá bom? A palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Preste atenção. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Ué, mas esse povo, Deus não havia dito agora há pouco que eles entrariam num lugar maravilhoso, com vinhas maravilhosas, com cisternas que eles não cavaram? É, queridos, Deus prometeu isso para o povo de Israel, Deus cumpriu isso na vida do povo de Israel, mas lá atrás, quando Deus exortou e disse: cuidado. Sabe o que acontece? A história passa, o povo entra na terra prometida e logo eles se esquecem do Senhor. E sabe o que aconteceu? Começaram a buscar seus próprios interesses, começaram a buscar a sua satisfação pessoal, começaram a olhar somente para o seu umbigo, aflorando o narcisismo pessoal de cada um. E a consequência do que o texto traz para nós é clara: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Queridos, sabe o que Deus está falando para mim, para você nessa noite? Eu creio que foi Ele que me inspirou nessa mensagem. É tempo da gente olhar menos para a gente e olhar mais para o Senhor. É tempo de nós nos preocuparmos menos com os nossos negócios e nos preocuparmos mais com os negócios do Senhor. Interessante, porque o exemplo dado aqui é o templo, né? Você tem uma versão que diz assim: vocês têm casas apanhadas, como é que tem o nome? Apaneladas, é isso aí. Vocês têm casas apaneladas, não é cheio de panela não, né? Assim, é casa, sei lá se é, né? Eu não fiz assim uma leitura desse texto, dessa palavra, uma interpretação, mas a ideia é a seguinte: vocês têm casas bonitas, está tudo em ordem na vida pessoal de vocês, e o meu templo está em ruínas. Irmãos, quando eu li esse texto, não tive como não fazer uma associação com a nossa realidade. Olha para esse templo.
Olha para essa casa inacabada. Olha para esses bancos vazios. Cadê eu e você? Contribuindo para que essa obra se acabe? Cadê eu e você evangelizando para que esses bancos estejam cheios? Cadê eu e você priorizando as coisas de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. É loucura entrar por esse caminho, e é a palavra de Deus que diz. A Bíblia diz que entrar por esse caminho é como botar dinheiro num bolso furado. Você acha que esse investimento que você faz na sua vida, você acha que esse tempo que você dá para você acha que as suas conquistas são coisas maravilhosas, mas a Bíblia exorta a mim e a você nessa noite dizendo: você e eu, se estamos agindo assim, estamos perdendo tempo. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba um monte para trazer madeira, construa um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado. Diz o Senhor: vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Fazendo uma ponte para os nossos dias simples. Qual é o peso de Deus na sua vida? Qual é o peso da igreja de Deus na sua vida? Qual o peso das coisas de Deus na sua vida? E qual o peso das suas próprias coisas, suas questões pessoais na sua vida? Eu quero concluir essa mensagem nessa noite. Já falei demais. Dizendo que Deus, nessa relação, lembra que eu comecei falando que Deus é um Deus relacional, de amor, mas é Senhor. Nessa relação, Deus espera que aqueles que o chamam de Senhor o amem de maneira prática. Não basta dizer que ama Deus. Como é que é? Não basta ser pai, né? Tem que participar. Lembra da propaganda? Não basta ser pai, tem que participar. Não basta dizer que ama Deus. Esse amor tem que ser prático. Sabe o que Deus espera daqueles que o servem? Que o chamam de Senhor e se dizem seus servos? Primeiro, que o sirvam. Meu irmão, minha irmã, você não foi chamado para outra coisa senão para servir a Deus. Josué, é o último texto que eu li nessa noite, capítulo 24, verso 15. Opa, não tem aqui? Tem aqui, Josué, capítulo 24, verso 15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Palavra de Josué, já um ancião, no final da sua vida, dizendo o seguinte: olha, hoje é dia de decisão. Josué está dizendo assim: ó, quanto a vocês eu não sei, a palavra foi dada, a exortação foi dada, o caminho foi mostrado. Quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, não tem saída. Se você diz que você é servo de Deus, você tem que servi-lo. E eu gosto de frisar que há muitas maneiras de servir a Deus. Servimos a Deus fora da igreja, é bem verdade, com os dons e talentos que Deus nos deu para servirmos a Deus lá fora. Conversava com o Gugu essa semana sobre isso no discipulado. Falava com ele sobre o fato do que lembrava, né, Gugu, do que Deus fez na tua vida, onde Deus te colocou, né, não desmerecendo a profissão anterior. Mas Gugu hoje, né, é um professor de educação física, um personal trainer, está, né, subindo na vida. Deus tem abençoado. A gente está fazendo uma retrospectiva aqui, né? E eu dizia para o Gugu o seguinte: Gugu, você é servo de Deus lá fora. Você serve a Deus lá fora, não só quando você abre a sua boca para falar do Evangelho para alguém.
Você serve a Deus quando você cuida do corpo de uma pessoa, e nós sabemos hoje que o exercício físico é fundamental para a nossa saúde. Então, o Gugu, como um professor de educação física, um personal trainer, ele simplesmente serve a Deus abençoando vidas, ajudando as pessoas a manterem a forma. Isso é servir a Deus. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos reduzir o serviço a Deus apenas que nós fazemos com a nossa atividade lá fora. Irmãos, Deus nos deu dons e talentos para que nós possamos ser instrumentos dele na sua casa. A Bíblia diz que os dons e talentos são distribuídos na igreja para edificação, não lá de fora não, do corpo de Cristo. Portanto, você foi chamado para servir a Deus fora da igreja, mas também dentro da igreja. Você foi chamado por Deus para servir ao próximo. Os textos que nós lemos hoje são evidentes ao nos trazerem isso. Ame ao Senhor Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Sirva ao teu próximo. Sirva quem Deus tem colocado do teu lado. Você foi chamado por Deus para amar a casa do Senhor. E quando a gente fala de casa de Deus, estou falando da igreja, do povo de Deus. Irmãos, se não houver amor entre nós, amor que faça com que nós desejemos estar uns com os outros, amor que faça com que nós ajudemos uns aos outros, amor que faça com que nós choremos com os que choram e nos alegremos com os que se alegram, se não houver esse amor entre nós, tiremos essa faixa aqui da frente, fechemos essa porta, porque isso aqui de nada vale. Ou a gente é uma comunidade de gente que se ama, ou não faz sentido o que nós estamos fazendo aqui domingo após domingo. E isso se evidencia no desejo de estarmos juntos, isso se evidencia no cuidado uns com os outros, nas palavras de motivação e de exortação uns aos outros. Isso também se evidencia o que Deus espera de mim, de você também. E aí eu quero terminar com essa palavra. Já fecho aqui minha Bíblia eletrônica. Deus espera e ao mesmo tempo Deus exige que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós nos quebrantemos na presença dEle, confessemos os nossos erros diante dEle, porque, irmãos, eu posso esconder de vocês os meus erros, os meus pecados, mas eu não posso esconder de Deus. Não dá. É burrice. A melhor atitude que eu e você podemos ter é confessar os nossos pecados diante de Deus. Falar: Deus, vacilei de novo. Deus, errei de novo. Fiz isso aqui de novo. Mas eu não quero continuar agindo assim, Senhor. Porque não basta confessar. Nós temos que confessar e abandonar o pecado. Eu dizia aqui na terça-feira passada que o cristão é alguém que precisa se converter todos os dias, um pouquinho. É chuva mesmo, não estranhe não, nem perca a sua concentração. O cristão é alguém que precisa se converter todos os dias um pouquinho. Eu dizia aqui na terça-feira, no nosso culto, que na vida do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, é necessário, se faz necessário, que nós cortemos na carne todos os dias. Vou explicar para quem não estava aqui. Ser cristão não é fácil, exige renúncia diária. Sabe o que isso significa? Sabe isso que está passando na sua mente aí agora, que você sabe que é errado, mas que você fez essa semana? Sabe? Você sabe o que é. Você sabe o que é. Eu sei o que está aqui. Você tem que dizer não para isso. Mas pastor, não consigo. Consegue.
Porque se você se posicionar, Deus te dá força e você consegue. Deus espera e Deus ordena que você se santifique. Irmãos, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Pecado é algo que eu confesso a Deus e abandono. E se eu confessar e se eu abandonar, eu tenho uma garantia de Deus de que Ele me perdoará e que Ele não me lançará fora, embora tivesse todos os motivos para fazer. Ele continua me aceitando apesar dos meus pecados. O que eu quero que você entenda nessa noite, eu acho que você já entendeu, né, Murilo? É assim que a gente fala? Eu acho que você já entendeu. É que é tempo da gente começar a entender que o cristão é alguém diferente. O cristão não fala como as pessoas de fora falam. O cristão não se comporta como alguns lá de fora se comportam. O cristão não age como alguns lá de fora agem. O cristão não fica na pornografia na internet. O cristão não fala palavrão. Isso jogou pesado, pastor. Aí você jogou pesado. O cristão não fala palavrão. O cristão não vive julgando os outros o tempo todo. O cristão, ele erra sim, como todo mundo, mas a sua marca maior não é a queda, mas é o levantar-se, porque Deus é que o levanta. Irmãos, em nome de Jesus, o que eu queria, se você pudesse ficar com só uma coisa, que eu falei muita coisa aqui nessa noite, né? Já falei demais, mas se você pudesse ficar com só apenas uma coisa que eu falei aqui nessa noite, apenas uma, eu queria que você ficasse com essa minha fala final, que chama você a repensar o seu estilo de vida como servo de Deus e como serva de Deus. Porque, irmãos, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Mas a Bíblia também diz que Deus é juiz, que Deus é santo, que Deus é fogo consumidor e que Deus não permite que se faça chacota com o seu nome. Portanto, que eu e você, essa palavra é para mim e para você, não é só para você, é para mim e para você, que eu e você nessa noite possamos olhar para Deus e em primeiro lugar falar: Deus, obrigado porque Tu és um Deus de amor e estabeleceu uma relação comigo. Obrigado porque o Senhor deu as bases para essa relação. E obrigado porque mesmo quando eu não me fundamento nas Tuas bases, mas quando eu me arrependo e volto atrás, o Senhor me aceita de novo na Tua presença. Essa mesa é a prova maior